Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de apresentar aqui um resumo então de algumas dúvidas que eu respondi lá no gurudoscarros.com.br, essas perguntas enviadas aí pelos leitores, tanto do site quanto também pessoal que me acompanha no canal no YouTube. Convido você também a acessar o gurudoscarros.com.br para acompanhar também novidades e avaliações, além de análises sobre o mercado automotivo. Então, eu gostaria de partir aqui para a primeira pergunta, a primeira análise que eu realizei lá no site. No caso, essa pergunta foi enviada pelo Magno e ele está em busca, então, aí do primeiro automóvel 0 km e ele me pede, então, aí que sugestões, né, de veículos com três características aí que ele deseja, né? Então, no caso, um modelo econômico, com bom porta-malas e também aí, como já citado, né, o preço dentro do teto de R$ 80.000. Bom, o próprio Magno aqui ele já começa citando, né, na pergunta o Renault Kwid na versão Intense. Hoje o Kwid aí no seu catálogo intermediário ele tem um preço sugerido de R$ 74.090. Eu acho, particularmente falando, uma boa opção sim para quem deseja um automóvel aí nessas condições, com preço até R$ 80.000, por conta também do bom conteúdo de itens de série que o modelo já oferece essa configuração, com destaque para, por exemplo, os 4 airbags, os controles de tração e estabilidade, central multimídia, entre outros itens. Vale destacar também a mecânica muito eficiente do Renault Kwid, né, como a gente vai conferir mais adiante. A minha única ressalva aqui com relação ao compacto da Renault, né, fica por conta da cabine, do espaço interno, né? O Renault Kwid, para quem já conhece o modelo, ele tem uma carroceria muito estreita, né, o que acaba comprometendo um pouquinho o conforto ali para os passageiros, né? Apesar disso, o hatch aqui conta, né, com porta-malas de 290 litros, que atende então aí essa característica que o Magno espera encontrar aí no seu primeiro automóvel 0 km, que é um bom compartimento para bagagens, né? Então aí eu preparei aqui também algumas alternativas que o Magno pode considerar, né? Você também, caso encontre-se aí uma situação parecida, né? Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena citar aqui o Peugeot 208 na sua versão de entrada Like, né? E com a motorização 1.0 Firefly aspirada. Bom, hoje em dia o modelo parte então aí de 89.990, porém a Peugeot concede um desconto generoso, né, para o 208 na sua configuração mais acessível, comercializando hoje em dia o hatch por R$ 75.990. Eu acho que alguns pontos favoráveis aí para o Peugeot, né, a gente pode citar o projeto mais moderno. Em relação ao Renault Kwid, por se tratar aí de um hatch compacto propriamente dito, né, a gente encontra aí no 208 uma cabine um pouco mais espaçosa, mais larga, né? Apesar disso, nós temos um porta-malas menor aqui, né, no hatch da marca francesa, no caso aí com capacidade para 265 litros, porém ainda é um compartimento aí em linha com outros modelos da categoria. Como eu já citei, né, nós temos o 208 Like, então motor 1.0 Firefly, presente de origem Fiat, né? Esse motor é presente também aí em outros modelos da Stellantis aqui no país, como por exemplo o Fiat Argo, né? Eu não recomendo aqui o hatch de entrada da Fiat, o hatch compacto da Fiat no caso, né? Porque ele não conta com os controles de tração e estabilidade de série, né? É até possível equipar o Argo ali mais acessível, né? No caso também na versão Drive, né? Com um opcional ali que reúne então o SP aqui, porém eu acho que hoje em dia um modelo já deve ser equipado com esse recurso de série, né? Vale salientar que o 208 Like ele sai de fábrica com rádio, né, com Bluetooth, porém você pode acrescentar aí a central multimídia em um pacote opcional, né, o PackTech, que custa aí R$ 4.000, e além da central multimídia também adiciona no 208 Like a luz de condução diurna em LED e o retrovisor elétrico, né? O hatch compacto que já sai de fábrica com as travas e os vidros elétricos. Eu preparei aqui também algumas alternativas aqui para o Magno, esticando um pouco o orçamento, né? Ou seja, passando um pouquinho ali da faixa de R$ 80.000. A primeira sugestão fica por conta aqui do Hyundai HB20 de entrada na sua configuração Sense Plus, que hoje tem preço sugerido aí de R$ 82.890. Por que eu acho interessante considerar também o HB20? Porque ele não passa tanto assim, né, desse teto de R$ 80.000,
e já conta com uma evolução ali no quesito segurança, saindo de fábrica com 6 airbags, né? Além dos controles de tração e estabilidade, o modelo também conta aqui com 5 anos de garantia, que é algo interessante, até pensando aí um pouquinho no futuro na questão da revenda, né? O HB20 Sense Plus também não conta com central multimídia de série, mas sai de fábrica aí com rádio com Bluetooth. E aí eu gostaria de citar também, hoje em dia, né, o rival direto do Renault Kwid em termos de proposta, que é o Citroën C3. Né? O modelo na sua versão de entrada, a Live 1.0, ele é comercializado hoje em dia em promoção, né, por R$ 67.990, que é um valor muito competitivo, porém o C3, essa configuração, ele é muito básico, né? Ele não traz aí nenhum recurso ali de conectividade, por exemplo, sequer o rádio, né? Conta apenas com airbag duplo frontal obrigatório por lei, pelo menos traz aí os controles de tração e estabilidade. Né? Eu acho também que o C3 fica devendo muito no quesito acabamento interno, né? Um carro simples demais, né, em relação ao que você já encontra hoje em dia aí no mercado, até mesmo falando do próprio Renault Kwid, né? Com a mesma proposta. Para você então levar a estacionar na garagem de casa um C3 minimamente equipado, você tem que partir pelo menos para o catálogo Fio 1.0 manual, que custa hoje R$ 83.990. Aí sim, o C3 já conta, né, com a central multimídia com tela de 10 polegadas, suporte aos sistemas de espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de rodas de liga leve Aro 15, iluminação diurna em LED, entre outros itens. Vale citar, né, que o C3 de entrada conta também com o mesmo motor 1.0 Firefly encontrado ali no Peugeot 208 Like. Vale salientar também, né, que a favor aí do Citroën fica aqui o bom porta-malas para 315 litros, né, um dos maiores compartimentos hoje em dia aí no segmento. Né? Bom, então em resumo aqui, né, qual escolher, né? Então eu acho que partindo ali até da sugestão do Magno, né, eu acho que vale a pena sim ele considerar aqui o Renault Kwid Intense, que já oferece um bom custo-benefício para quem deseja um automóvel 0 km mais acessível, e vale salientar também nas ótimas médias de consumo aqui do Renault Kwid, que conta com start-stop, né, que é um importante aliado aí para ajudar na redução do consumo urbano. O modelo é da Renault, que alcança médias oficiais de 15,3 km por litro na cidade e 15,7 km por litro na estrada com gasolina, então valores aí muito competitivos, né? Já em segundo lugar, para respeitar ali o teto de R$ 80.000, eu acho que vale a pena o Magnum, você que tem uma dúvida parecida, considerar também hoje o 208 na sua configuração de entrada Like, né? Nós temos, como eu já disse, né, um modelo ali com um projeto mais moderno, mais sofisticado, que se reflete também um acabamento interno melhor cuidado, né, por assim dizer. Nós temos também 4 airbags, os controles de tração e estabilidade aqui no Peugeot. O motor 1.0 Firefly também é uma unidade de potência muito robusta, né? E que ajuda o modelo a registrar aqui médias de 13 km por litro na cidade e 15 km por litro na estrada com gasolina, né? Nós temos aqui no Peugeot também o diferencial aqui do ar-condicionado digital, né? Ele não é automático, ele é apenas digital, mas já é aí um diferencial, né? Então fica aqui a resposta, né, para o Magno, né? Destacando aqui o Renault Kwid como uma boa opção para quem deseja hoje em dia aí um hatch de entrada, um veículo até R$ 80.000 dentro do universo aqui de automóveis 0 km. E eu gostaria de partir então aqui para a segunda pergunta, né, que foi enviada aqui no caso pelo Rodrigo, também via o canal no YouTube, né? Então o Rodrigo ele me coloca a seguinte pergunta, né? Ele está em dúvida aqui entre o Caoa Chery Tiggo 5X na sua configuração Pro Hybrid Max Drive e o Jeep Renegade Longitude com o pacote Dark Pack, que é uma novidade para a linha 2024 do SUV compacto da Jeep. Ainda segundo aqui a pergunta do Rodrigo, né? Ele cita que o Tiggo parece fazer mais jus aí ao que ele custa, e ele cita aqui, né, que a família é composta aqui por 2 humanos mais 2 gatas aqui, né, os animais de estimação. Eles viajam pouco de carro e a destinação no veículo seria para um uso mais urbano.
Bom, então comecei aqui a análise para o Rodrigo, né, destacando que no caso do Tigo 5X, hoje em dia ele custa R$ 154.990 na sua configuração híbrida leve. Já o Renegade Longitude com o opcional Dark Pack, ele é um pouco mais caro e é tabelado hoje em dia em R$ 161.990. Eu considerei aqui os valores cheios, né, para facilitar a nossa comparação. Eu acho que vale a pena destacar, né, um ponto muito positivo desses dois modelos, que é o ótimo conteúdo de itens de série, em especial os equipamentos aí de tecnologia, né? No caso aqui do Tigo 5X Hybrid, nós temos englobando ali o pacote Max Drive itens como o monitoramento de pontos cegos, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, mas capaz aí também de identificar não só outros veículos, como também pedestres e ciclistas. Temos aqui no modelo da Caoa Chery o assistente de permanência em faixa, o farol alto automático e o alerta de tráfego cruzado traseiro. Já migrando ali para o portfólio do Jeep Renegade, eu fiz até uma observação aqui que eu acho que a Jeep foi muito feliz em criar esse pacote, né? Porque até então, para quem desejava, né, um Renegade com um conteúdo de tecnologia ali superior, precisava obrigatoriamente migrar para as configurações mais caras com tração integral. E agora, a partir da linha 2024 do SUV, tem a opção aqui do pacote, né, com tração apenas dianteira, pode optar ali pelo Renegade mais completo, com conteúdo de tecnologia superior. Então, no caso do pacote Dark Pack aqui, ele engloba o farol alto automático, o monitoramento de pontos cegos, reconhecimento de placas de trânsito, o assistente de permanência em faixa e o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência. Porém, no caso aqui do Jeep Renegade, ele identifica apenas outros veículos, né? Vale destacar aqui, né, que então, em resumo, do ponto de vista de custo-benefício, também do nível de equipamentos, o Tigo 5X Hybrid Max Drive é sim muito mais completo e além de custar mais barato, né, ele também é equipado de fábrica aqui com um teto panorâmico fixo e o sistema de câmeras 360 graus, é uma conveniência interessante aqui. Então, um ponto a favor aqui do Tigo 5X logo no início aqui da análise, né? Partindo aqui para o quesito da parte mecânica, né, vale a pena outro elogio aqui, tanto para o Tigo 5X quanto para o Renegade, fica por conta do projeto aí dos dois modelos, né? Hoje em dia, esses dois veículos eles são raros SUVs compactos que oferecem, por exemplo, a suspensão independente, também o freio a disco nas quatro rodas, né? No caso do Jeep Renegade, nós temos um layout McPherson nas quatro rodas. Já no caso do Tigo 5X, a suspensão traseira do tipo multibraço, né? Um layout ali um pouco mais sofisticado. Então, outro ponto aqui de destaque para esses dois modelos. No caso do Tigo 5X, nós temos então o motor 1.5 Turbo Flex associado aí à mecânica híbrida leve, que resulta em até 160 cavalos e 25,5 kg de torque. Vale lembrar, né, que o Tigo 5X conta então com câmbio automático CVT. As médias de consumo oficiais aqui do Tigo 5X, elas são de 11,8 km por litro na cidade e 12,3 km por litro na estrada. Já no caso do portfólio do Jeep Renegade, nós temos exclusivamente o motor 1.3 Turbo Flex, que entrega até 185 cavalos e 27,5 kg de torque, trabalhando, no caso do motor 1.3 GSE, com câmbio automático de 6 marchas. As médias aqui de consumo do Jeep Renegade elas são bem equivalentes em relação ao Tigo 5X, no caso aqui do Jeep de 11 km por litro na cidade e 12,8 km por litro na estrada, ambas aí com gasolina, né? Então nós não temos, apesar da mecânica eletrificada no caso do Tigo 5X, um ganho tão grande assim na questão do consumo, né? Mas é um modelo ali com uma eficiência aqui digna de nota, né? Então, em resumo, eu aponto aqui, né, para o Rodrigo como a melhor opção entre esses dois modelos, o Tigo 5X Hybrid, né? Por quê? Como a gente já conferiu, ele oferece então aí um custo-benefício mais favorável e você tem ali também, graças à eletrificação, né, do modelo, algumas vantagens importantes pensando ali até para o custo de propriedade. Por quê?
Alguns estados já chegam até a isentar, né, do IPVA, por exemplo, carros híbridos, ou como uma forma de eletrificação, como é o caso do Tigo 5X. Outros estados também, por sua vez, concedem ao menos um desconto aí no IPVA, né? Outra vantagem também do Tigo 5X, por exemplo, para quem reside na capital paulista, é a isenção do rodízio municipal. Então, que é um ponto aí que vale a pena ser destacado também. Então, em resumo, para quem tem uma dúvida parecida, o modelo aí da Caoa Chery entrega algumas vantagens aí bem interessantes. Chegando aqui à terceira e última análise aqui do conteúdo de hoje, gostaria de dividir aqui com vocês. Essa pergunta foi enviada pela Ellen e ela me pede então para analisar o Hyundai Creta Limited e o Tracker LTZ, mais aí do ponto de vista racional, né? Esse é o desejo aqui da Ellen, né? Então nós estamos falando aí de dois SUVs compactos em configurações que hoje gravitam aí na faixa de R$150 mil. No caso aqui do Tracker LTZ, nós temos aí já uma boa lista de itens de série, né, com destaque para recursos como monitoramento de pontos cegos, o alerta de colisão com frenagem autônoma, o acendimento automático dos faróis, 6 airbags, rodas de liga leve aro 17, câmera de ré e no caso aqui do Tracker LTZ, o serviço de carro conectado OnStar acompanhado aqui do Wi-Fi nativo. Vale destacar, né, que esses dois recursos exigem aí uma assinatura mensal dependendo do serviço. Já no caso da gama Creta, né, a versão Limited hoje ela é tabelada em 146.390, mas considerando esse valor um pouco acima aí do Tracker LTZ, já é possível optar aí também pelo Creta Limited na sua configuração Safety, né, que custa R$ 147.890 e acrescenta o interessante pacote aqui Smart Sense de assistência à condução, né? Reunindo então aí o assistente de permanência em faixa, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o farol alto automático e o detector de fadiga, né? Então nós temos aqui um conteúdo de itens de série que bem equilibrado, bem igual até entre os dois modelos, né? Em termos mecânicos, nós temos aí sobre o capô dos dois SUVs compactos o propulsor 1.0 turbo, no caso aqui do Creta, né, com injeção direta. Então nós temos aqui no modelo da Hyundai até 120 cavalos e 17,5 kg de torque. Segundo os dados de fábrica, o Creta Limited é capaz de acelerar de 0 a 100 em 11 segundos e meio e o consumo oficial fica em 12 km por litro na cidade com gasolina e 12,2 km por litro na estrada, também aí com o mesmo combustível, né? Já no caso do Chevrolet Tracker, a marca então ela opta, né, pelo motor 1.0 turbo, porém com injeção indireta multiponto convencional, né, que pode não ser aí tão sofisticada em relação à injeção direta presente no Tracker, porém o sistema aí de injeção indireta lida melhor aqui com o nosso combustível, tem um custo de manutenção ali muito menor, né? Então no caso do Tracker nós temos até 116 cavalos, 16,8 kgfm de torque máximo com etanol. No caso do consumo, né, nós temos médias aqui de 11,2 km por litro para o Tracker aqui na cidade com gasolina e 13,6 km por litro na estrada, também aí considerando o mesmo combustível, né? Então, em resumo aqui, né, apontando qual a escolha mais racional, né, merece destaque esse ponto aqui entre esses dois modelos, eu acho que vale a pena, no caso a Ellen, optar pelo Hyundai Creta. Por quê? Nós temos um modelo então aí com melhor custo-benefício, no caso do Creta Limited Safety, né, que é mais barato e oferece até alguns assistentes de condução a mais em relação ao Tracker LTZ. Nós temos aí dos dois modelos, né, um nível de espaço interno equivalente, porém um acabamento um pouquinho melhor no caso do Creta e também um porta-malas ali superior do Hyundai, né, que é capaz de transportar até 422 litros de bagagem contra 393 litros do Tracker, né? É uma diferença pequena, mas que eu acho que vale a pena a gente citar, né? Em termos aqui de eficiência, os dois modelos se equivalem, né? Mas, novamente, para essa questão do custo-benefício, melhor acabamento, porta-malas maior, eu acho que o Creta aqui mostra-se uma escolha mais interessante. Então é isso, amigos, esse é um resumo aqui, né, de 3 dúvidas que eu esclareci lá no gurudoscarros.com.br. Convido você novamente a acessar o site. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço e até mais!